Não tem substituto, né? Não tem. Exato. Com todo respeito aos demais cardeais e... Foi igual a casa da bênção, né? Saiu do Ariel, não deixou um sucessor. Muito boa tarde, Brasil. A gente vai mergulhar no mundo político, né? Eu estou contando aqui hoje, diante de tantos problemas que nós estamos visualizando na área política brasileira e até mesmo na área política local, seu estado aí deve estar, né, puxando os cabelos, né? Eu vi em Brasília ontem 3 governadores dos mais falidos estados brasileiros, né? Tava aí do Rio de Janeiro, tava de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? E tiveram que... nós estamos num grupo evangélico aqui, mas eu vou puxar pro lado católico, né? Tiveram que rezar no terço do governo, mano, velho. Cada bolotinha tem que falar amém, 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 né? E a gente mostra isso daqui a pouquinho. Como tá tudo muito confuso, eu sempre preciso aqui dos cientistas políticos. Me valho mais uma vez do Rócio Barreto. Seja bem-vindo, obrigado por atender o grito, né, e o clamor. Vem. Obrigado, Celso. Obrigado a vocês de casa por nos dar essa oportunidade. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui. E a gente tem visto aí, Celso, nesse mundo político, esses últimos acontecimentos aí, é que continua essa guerra institucional. Essa guerra de poder. A cada semana a gente vê uma novidade. Ontem o ministro Fux pediu que o processo... voltasse para a Câmara dos Deputados. As 10 medidas contra a corrupção, né? Porque houve essa tacada do Fux aí, terrível. Eu até que aplaudi, viu, mano, velho? Eu não sei se ele tá certo, se ele tá errado, nem vou discutir esse assunto. O importante é que volte para a Câmara e mande aquele povo votar no horário certo e avisando o povo que vai votar. Mas o que a gente questiona isso é por conta que o Congresso, apesar de ser este Congresso, foi eleito legitimamente, né? Estão lá porque nós os colocamos lá, verdade. Estamos representando. Eles deveriam nos representar, Eles não iriam receber uma proposta fechada e encaminhar ela fechada. É complicado. Eu bem me conheço. Também conosco o Lucas de Sá. Fazia dias que você não aparecia por aqui, né, menino? Né, Celso? Né? Fazia assim. Trabalhando muito, fim de ano lá, o negócio, o bicho pega, né, mano, velho? São semanas corridas, né? Muito obrigado pelo convite. Para nós é sempre uma satisfação estar aqui. Uma boa tarde para você, boa tarde para o amigo de casa. A gente gosta sempre de vir aqui, sempre que possível, nesse espaço para lá de aberto e democrático que você tem aí na TV brasileira. Nesse ringue que a gente fala, né, de luta de boxe, né? Ou luta livre, sei lá. Eu sou do tempo da luta livre, agora tem um tal de MM não sei o que e tal, né? Mas tudo bem. Nessa guerra todinha aí, em que os brasileiros estão muito preocupados, primeiro que se corre o risco de nem se conseguir mais se aposentar. Eu estava com o cidadão de 44 anos aqui, né? E mostrando, por exemplo, que se as coisas corressem normal, como está, ele se aposentaria daqui X anos, certo? Mas só que quando chegar nesse momento que ele se aposentaria, né? E a nova lei entrar a mudança da Previdência que eles querem entrar em efeito, ele já não aposentaria mais, ele teria que trabalhar mais 8 anos, se eu não me engano, para inteirar a idade. Resultado catastrófico. Esta nova propositura aí manda o seguinte: aumentou a idade média do brasileiro, né? Aumenta também a idade da aposentadoria. Quando ele chegasse na segunda idade da aposentadoria, ele teria que trabalhar mais uns 4 ou 5 anos, porque já tinha pulado para mais. É umas coisas de maluco, né? Então o brasileiro, evidentemente, fica muito preocupado. Agora, diante disso tudo, o que nós vimos ontem, por exemplo, é a perca de Dom Evaristo Arnes. É verdade. Né? Você que acompanhou bem de perto, o Lucas ainda é um menino, né? Mas chegou a ver Dom Evaristo nos últimos tempos. Sim, né? Ele era muito humanista, né? Ele se apegava às coisas do ser humano, gostava que o ser humano tivesse condições melhores de vida, teve uma vida toda doada à caridade. Tudo que ele podia fazer, ele estava ligado à caridade. É uma perda enorme, né? Irreparável,
e vou ousar dizer que é insubstituível, né? Como a gente comentava agora há pouco, né? Fica difícil. Encontrar eu não consigo enxergar no momento. Não que não vá surgir, né? É impossível que não surja. Mas neste momento eu não consigo visualizar alguém que tenha, sabe, o caráter de Dom Evaristo. Isso. Né? O desejo de lutar pelo mais fraco. Exato. Dom Evaristo nunca esqueceu que ele sempre foi um padre jesuíta. Os olhos dele sempre foram voltados para os mais pobres, né? Isso vem de berço, porque no mesmo berço em que ele nasceu Dona Zilda. E veja bem, né? O que fez Dona Zilda Arnes pela criançada brasileira, né? Exato. O que fez Dom Evaristo pelos pobres do Brasil, pelos mais fracos do Brasil. Pedir permissão, ô Lucas, botar um pouquinho sobre Dom Evaristo. Eu não posso deixar de falar de um homem como esse, que no momento mais cruel do Brasil, naquele momento da ditadura, ele teve a coragem de peitar um presidente da República, embora praticamente tenha sido expulso de dentro do palácio. Coloque Dom Evaristo aí, por favor. Evaristo Arnes foi uma das lideranças religiosas mais expressivas do Brasil. Ficou 28 anos à frente da Arquidiocese de São Paulo, a segunda maior comunidade católica do mundo, atrás apenas da Cidade do México. Dom Evaristo é reconhecido pela luta em defesa dos direitos humanos durante a ditadura. O ex-ministro da Justiça e ex-preso político na ditadura, José Carlos Dias, foi o presidente da Comissão Justiça e Paz, que amparou centenas de perseguidos políticos e se tornou um símbolo de resistência contra a violação dos direitos humanos na ditadura. A comissão foi uma iniciativa de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo à época. Fui preso. Na ocasião, o professor Dalmo Dallari também foi preso, o Lula também foi preso e outros líderes operários durante a greve do ABC. E eu me recordo que quando eu fui preso, quando eu me pedi que minha mulher se comunicasse com o presidente da ordem e com Dom Paulo, que eram as duas pessoas que poderiam lutar por mim, que estava preso. Em 31 de outubro de 1975, Dom Evaristo realizou um culto ecumênico em memória do jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura. A celebração reuniu mais de 8.000 pessoas na Praça da Sé, na região central de São Paulo, e se transformou na maior manifestação pública contra o regime militar desde 1964, ano do golpe. 2 generais vão à Cúria aconselhar ele a não realizar a missa. Mas Dom Paulo, do jeito dele, sempre muito sereno e muito tranquilo, eu nunca vi ele se alterar, inclusive, simplesmente responde que ele nunca opina onde os generais devem manter os seus soldados. Então que seus generais não digam a ele quem ele pode ou não pode trazer para a casa de Deus. Aquele momento foi um marco da recente história do Brasil, porque foi a partir daquele momento que a ditadura militar começou a cair. Ligado ao setor progressista da igreja, formou-se doutor em letras pela Universidade de Sorbonne, em Paris, na França. Trabalhou como professor de teologia e jornalista. Em 1966, foi promovido a bispo e 4 anos depois, o Papa Paulo VI o nomeou arcebispo de São Paulo. Em 1973, virou cardeal. Até 1998, Dom Paulo Evaristo Arnes ocupou o cargo de arcebispo da capital paulista. Desde então, era o arcebispo emérito da cidade. Ele deixa um baú de valores humanos, valores humanísticos, valores universais, solidariedade, paz, liberdade, democracia. Olha, além desse mundo político, Dom Evaristo fez uma coisa importante para a própria Igreja Católica, né? Ele tirou aquele peso que existia, né? Aquela mesmice da igreja e fez ela uma igreja progressista, né? Foi aí até que ele andou se pegando um pouquinho com Dom João Paulo II, né? Que pegou a sede de São Paulo e dividiu em 4, 5. Não foi mais ou menos isso? Fez essa subdivisão. Né? Exato.
De Dom Evaristo, o que é que você sabe, Lucas? Eu acho que é dos últimos expoentes na política. Não era um homem da política, mas era, política, sem dúvida, um expoente na política. Você viu o cidadão falando da comissão, né? Claro. Que investiga, né, os abusos. Um dos últimos expoentes ligados à Igreja Católica. Né? Veja que uma parte tão importante da população brasileira, uma parcela tão significativa e ao longo dos anos cada vez mais distante, pelo menos dessa forma simbiótica, mais distante do mundo político, onde a gente percebe que as congregações evangélicas, ao contrário disso, cada vez mais próximas do mundo político, se fazendo representar. Né? Então eu acho que, para além das mais que merecidas homenagens, fique o registro desse movimento na política marcado pelo... Um dos entrevistados falou ali do embate que ele teve com os militares quando celebrou a missa pela alma do Vladimir Herzog, né? Que mandaram, né? Meio que falou assim, não faça isso não, né? Ele falou assim, fala para os militares lá ficar na taverna deles, lá, cuidar dos afazeres dele, que daqui da igreja cuido eu. Mas isso foi uma espécie de troco, viu? Porque quando ele esteve com o Garrastazu Médici também, né? O Médici falou mais ou menos isso para ele, vai cuidar das tuas ovelhas lá, da tua igreja, que aqui cuidamos nós. Essa é a grande realidade. A grande realidade mesmo é que nós precisávamos de pelo menos uma meia dúzia de homens com o mesmo caráter, com a mesma disposição, sabe, com a mesma coragem, né? E, sobretudo, com a mesma humildade de Dom Evaristo Arnes nesse momento. A falta que nos faz Dona Zilda, por exemplo, né? Os governos brasileiros inventaram o tal da Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, mas nunca perguntaram para ela o que devia fazer. E ela sabia como ninguém, como tirar as crianças da subnutrição, como colocar as famílias, sabe, com os meninos mais rechonchudinhos, gordinhos, bonitinhos. E com reaproveitamento de alimentos. Simplesmente isso. Não lhes custava absolutamente nada. Exatamente. Eu tenho uma irmã que trabalha até hoje nesta área da Igreja Católica, né? E ela mostra claramente que não se gasta absolutamente nada. Até porque o tempo que elas gastam ali é doado. É doado, exatamente. É maravilhoso. Mas vamos nós para a nossa política aqui, que lamentavelmente fica inclusive sempre sem essa expressividade de Dom Arnes. Verdade. Né? Meu Deus do céu. CCJ aprovou a admissibilidade da reforma da Previdência. Um acordo depois, tentaram meter um jabuti, mas aquilo foi golpe do PT, não foi não? Para poder levar o negócio mais para frente? Coloca aí, depois eu quero ouvir. Tentar negociar. Tá bem, coloque aí, por favor. De outro, o chamado kit obstrução. A minoria entra em obstrução, senhor presidente. A rede de obstrução. A rede em obstrução, presidente. PT altera pela liderança votação. O kit veio com uma surpresa. Um projeto para permitir eleições diretas até o meio do ano que vem. Um disparo com alvo certo. Governo Temer. Esta emenda constitucional não tem o dom ou o defeito do oportunismo, nem do casuísmo. Razão pela qual eu acho que o requerimento deveria ser considerado. Talvez se coubesse, se discutir isso numa convocação de Assembleia Nacional Constituinte. Mas não nesse momento dado agora. Porque ela não tem serventia nenhum, nem para o debate político da Casa, e nem serventia nenhum para ajudar o Brasil a sair da crise. A ideia de debater a proposta foi derrotada. A disputa política se dá de diferentes maneiras. Ficar testando a força do governo a toda hora é uma delas. Isso é normal. Exceção é quando as diferentes partes conseguem chegar a um acordo que beneficia a todos. E foi isso que aconteceu nesta quarta-feira. O governo garantiu que o próximo passo da reforma da Previdência vai ser só em fevereiro do ano que vem. A oposição retirou o kit que dificultava as votações. Esse acordo é bom para nós, para a gente poder ganhar tempo e armar estratégias para a gente poder derrotar esse golpe contra os trabalhadores brasileiros. É um entendimento importante que temos para a comissão nesse momento, para que a gente possa dar uma celeridade e irmos votar a LDO, que talvez seja um dos atos finais desse ano da legislatura. Mas votar não foi fácil. A sessão foi suspensa por causa do plenário. Na volta, a oposição acusou o governo de trocar integrantes no meio da noite para garantir mais votos. Esse tipo de expediente é irregular. Essa votação será nula
porque será feita por membros substituídos irregularmente. O governo respondeu. É atribuição do líder. Substituir membro de qualquer comissão é do partido a vaga. Não, ninguém aqui é titular ou suplente eternamente. A troca de farpas ficou por aí. Depois de 9 horas, a reforma da Previdência foi aceita por 31 votos contra 20. Está aprovado o parecer do deputado Alceu Moreira. Você estava lá, Lucas? Estava, sim. Você ficou até as 4 da manhã lá, não? Não. Fui embora antes do resultado. Que foi interrompida por conta da ordem do dia do plenário, que também era de uma importância gigantesca para o governo e para a nação, temas muito importantes para o andamento do país. O Congresso ainda pendente de votar a lei orçamentária, fato que poderia deixar o recesso sem ser oficial, como será, né? Então todos já previam mais ou menos que o trabalho entraria pela madrugada ali ontem na Câmara. Vitória mais uma vez expressiva do governo, né? Você acredita que houve uma vitória, mesmo empurrando mais para frente? Eu sabia que isso ia acontecer. Acho que o governo negociou com algo que já estava dado. O governo não contava com tramitação de reforma da Previdência antes da volta do recesso. O que o governo deu era algo que enfim, já era óbvio, né? O Congresso não voltaria antes ou não viria do recesso para se debruçar sobre uma questão tão polêmica quanto essa. Eu acho que é uma vitória, mais uma vez, expressiva no campo político desse governo. Aliás, a única trincheira a qual ainda permanece inabalável do governo Temer é essa, é a sua base aliada robusta, que permanece robusta, haja vista que a aprovação da população, que nunca foi grande, já praticamente não existe, e também as questões éticas a que ele se vê envolvido aí diante dessas novas denúncias. Agora, a trincheira do apoio político permanece forte no governo Temer. Agora, aquele jabuti, você que tem uma vivência de mais anos nessa política maluca, né? Porque toda política é meio maluca, né? Esse jabuti colocado, para quem não sabe, jabuti, você tá lá discutindo um projeto que não tem nada a ver com um outro assunto e eles botam esse outro assunto, né? E ontem eles tentaram esticar, né, para que houvesse eleições reais no voto mesmo, até julho do ano que vem, num assunto de previdência, mano, velho. Aquilo ali foi, eu acho, mais para negociar, porque não ia dar em nada, mais para né? negociar, Celso, se tentar barganhar. Eu concordo com o Lucas quando ele falou que o governo ganhou, apesar do prazo ficar para fevereiro, era lógico, mas ele conseguiu aprovar na comissão, na CCJ agora, antes do recesso, antes das férias. E o que a gente está vendo aí, que cada semana a gente vê um fato novo, seja da Lava Jato, seja briga entre poderes, alguma coisa nova sempre surge. E quanto mais tempo o governo conseguir ganhar, antes que surjam novas coisas, novos fatos, não estou aqui querendo dizer que vai surgir. Eu estou fazendo uma análise, uma projeção pelo que tem acontecido no decorrer desse ano. A cada semana... Você está falando de 1,77 avos. Mais ou menos por aí. Não é isso? É algo ou mais seja, ou menos nessas condições. Um já fez 76, ainda faltam, Exatamente. né? E da Odebrecht. A oposição queria também o fato de que haja eleições diretas, mesmo que tenha comprometido mais de 50% do mandato presidencial. Porque hoje, com esse Congresso que está aí, com a força que o Temer está aí, mesmo que haja eleições indiretas, o candidato que vai ganhar é o candidato apoiado pelo Temer, independente de qualquer circunstância. A grande verdade é o seguinte, ganhou também, sobretudo, o povo brasileiro, que tem que pensar na sua aposentadoria. É lógico e evidente. Você trabalha, você recolhe a previdência, né? E sabe que mais dia, menos dia, né, o peso da idade vai chegar. Essa é que é a grande realidade. Então, o que nós ganhamos foi tempo. Eu gostei de uma matéria, essa matéria é da TV Câmara que nós mostramos. Foi feita hoje de manhã cedo. E logo em seguida, os companheiros da TV Câmara, né, no noticiário Câmara Agora, colocou uma matéria projetando exatamente o que vai acontecer a partir de agora com essa história da Previdência. Coloque aí, por favor.
reforma da Previdência passa por 3 fases na Câmara. Uma na Comissão de Constituição e Justiça, outra numa comissão especial e a última no plenário da Câmara. Com o avanço na CCJ, o próximo passo é a comissão especial. Ela é criada só para discutir esse tema e terá um prazo de até 40 sessões do plenário, ou seja, no mínimo 2 meses. Esse vai ser o tempo para discutir o conteúdo da proposta. Especialistas e representantes da sociedade são convidados para esse debate. Os deputados vão sugerir mudanças no texto, as chamadas emendas. Essa comissão tem cerca de 30 deputados. A aprovação depende do voto de metade mais um. Depois da comissão especial, a reforma segue para a última fase, o plenário da Câmara, onde a discussão é principalmente política. Todos os 513 deputados vão poder falar. Há diversos instrumentos para acelerar ou frear esse debate. Por isso, é provável que a discussão se estenda por alguns dias. Para aprovar a matéria, são necessários 308 votos em 2 diferentes votações. Do início ao fim, tudo isso vai levar meses. Depois disso, a reforma segue para o Senado Federal. Hoje mesmo o governo, eu li num dos jornais, a gente lê tantos que não lembro em qual, né? O próprio governo está admitindo, né, de diminuir a idade para a mulher, né, que seria 65 igual ao do homem, já estão falando em 62, já é um primeiro passo e vai chegar em algumas mudanças. A forma dela vir tão grande assim, Celso, a reforma foi exatamente para ver negociação. É lógico. Para ver discutir, debater e vamos chegar lá, exatamente, né, mano? Não vai passar da forma que é verdade. Oi, Rita, boa tarde. Diga, querida. Essa reforma da Previdência aí, na verdade, ela só vai atingir quem ganha pouco, salário mínimo ou mais. Porque um dia, inclusive, eu falei com você aí no seu programa, sim, com um deputado, por que eles primeiro não reformam o salário deles? Porque boa o que pergunta. está quebrando o Brasil, Celso, não é o salário mínimo dos trabalhadores, não. Não é a fila dos hospitais, não. Não é a educação que não funciona, não. Não é o pai de família. Todos os dias está sendo roubado porque não tem segurança pública. O que rouba o Brasil, na verdade, é esses bandidos aí de gravata que está no Congresso. Celso, você lembra que eu te falei que eu participei semana passada e falei que o Michel Temer ia ser atingido pela delação, que ia ser mais de 300 pessoas, vai ser todos, Celso. Eu acho o seguinte... Se os brasileiros, na próxima eleição, não fizer um limpa nesse Congresso, tirar todo mundo que está aí, inclusive o presidente, o do Senado já saiu. Agora, esse engomadinho da Câmara também, esse Rodrigo Maia, isso também não sabe de nada e não quer fazer nada para ajudar os brasileiros. Eles aprovam as coisas de madrugada, aí o Supremo mandou votar o processo e disse que não vai votar de novo, não. Ou seja, não cumpre esse mandato de segurança porque é presidente do Senado, não faz nada porque é presidente da Câmara. E nós continuamos a assistir essa palhaçada aí, essa lavajada, prendendo todo mundo, e todo mundo é inocente, Celso. Só tem inocente. Nós somos inocentes em votar num bando de bandido desses. Tá bem, querida. Tá bom? Tudo bem, Rita. Um grande abraço, viu? A grande verdade é o seguinte, antigamente a gente falava assim, ó, vamos fazer um filme, mas só tem mocinho, cadê os bandidos? Não é mesmo, né? Tá mais ou menos aí. Se for fazer um filme da política brasileira, eles vão ter dificuldade, só tem inocente, né, mano, velho? Faltarão os culpados. E muita coisa para acontecer ainda, né, Celso? Agora você vê que todas essas falas destaca, por exemplo, um trabalho que eu achei muito importante e ainda não surtiu efeito, tem que ser melhorado para surtir, que é o trabalho de conscientização da população iniciado pelo governo, em especial nesse assunto reforma da Previdência. É necessário que a população entenda, o governo tem a obrigação de fazer a população acreditar de que há um déficit na Previdência, de que a situação da forma que está é insustentável. Sem que a população entenda isso, sem que a população compre esta justificativa do governo, a reforma da Previdência será inviável, porque a resistência popular será tão grande que o governo mesmo, com sua base aliada robusta, dificilmente conseguirá aprovar. Você já viu o vídeo da Anfip? A reforma da Previdência. Que é o que defende o pessoal da Anfip? Mostrando que, pelo contrário, a Previdência brasileira daria lucro se o governo respeitasse a lei.
Ou seja, trouxesse aquelas verbas da área social para dentro da Previdência. Ele meteu dentro da Previdência toda a benesse social, mais do que justo, certo? Que haja essa benesse social, mas que ele cubra essa benesse e não. Agora, pelo contrário, veja, eles pegam esse dinheiro e gastam com outra coisa. É verdade também, Celso. Agora nós temos que Inclusive, pensar o seguinte, neste debate, a população, claro que quem é prejudicado pela reforma, e quem é prejudicado pela reforma, na prática, é quase todo mundo, né? Quem é prejudicado pela reforma tem sua parte de defender, mas nós temos que entender que mesmo dentro da justificativa da Associação Nacional dos Aposentados, veja você que este dinheiro que o governo deixa de trazer para dentro da Previdência também não está indo para o bolso de alguém, né? Pelo menos não em sua totalidade. Então, mesmo sendo essa a solução apresentada, este dinheiro deixaria de existir em outra rúbrica. Né? Este trabalho, como eu digo, é um tema complexo e o governo tem a obrigação de fazer a população entender a necessidade da reforma da Previdência. Do contrário, a reforma não acontecerá. E aí eu creio, viu, Celso, que a médio prazo o resultado possivelmente será catastrófico para a população brasileira como um todo. A única coisa que eu acho é o seguinte: você não pode debater num assunto da seriedade da Previdência e resolvê-lo em 2 sessões, como o relator, por exemplo, resolveu, certo? E já trouxe o seu relatório, já colocou lá e já foi aprovado na CCJ. Agora, pelo menos, nós teremos um prazo, né? Segundo nós vimos essa matéria da TV Câmara, pelo menos teremos um bom prazo para discutir e debater o assunto. Este é o prazo do mérito. Porque o que falta é exatamente isso na Câmara. Você pega aquelas 10 medidas contra a corrupção e fizeram um negócio na madrugada, primeiro aprova a medida, né, tal como ela era, aí depois vão colocar os negócios lá, como diz o outro, os jabutizinhos, para poder, e mudam tudo. Né? Eu acho que agora, para mim, receberam lá o que o Luiz Fux mandou, o ministro Luiz Fux do STF, né? E eles vão ter que debater o assunto. O Maia disse uma coisa, o outro deputado falou outra coisa, ou quem pediu, que é o Bolsonaro filho, né? O filho do Bolsonaro velho, né? O mais novo, teve comigo aqui esses dias atrás aí, né? Coloca essa matéria, da TV Câmara também, vale a pena te rever. Em decisão provisória, Fux cancelou a votação respondendo a um pedido do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, que reclamou da inclusão no texto de punição a juízes e promotores por crime de responsabilidade. No entendimento do ministro, essa alteração no texto de autoria do Ministério Público não poderia ser feita. Ele alegou que um projeto de lei de iniciativa popular não poderia ser transformado em iniciativa parlamentar. Por isso, a proposta não poderia tramitar no Senado e deveria voltar a estaca zero na Câmara. Rodrigo Maia disse no plenário que o projeto das 10 medidas contra a corrupção teve a mesma tramitação da lei da ficha limpa. A princípio, a decisão do ministro Fux, ela questiona a autoria do projeto de lei, o primeiro questionamento dele, dizendo que nós registramos como de autoria de um deputado e não de iniciativa popular. Esse é um dos motivos. E outro, que nós incluímos matéria estranha ao texto, como se nós não pudéssemos emendar a matéria. Isso significa que, se o ministro Fux tiver razão, a lei do ficha limpa, ela também passa a não ter valor, porque ela também foi uma iniciativa popular e foi tratada da mesma forma. Então, se é verdade, se ele tem razão na liminar, significa que a lei de ficha limpa não vale mais a partir dos mesmos argumentos utilizados pelo ministro Fux. A assessoria da Câmara está analisando e infelizmente, me parece uma intromissão indevida do poder judiciário na Câmara dos Deputados. A liminar pedida pelo deputado Eduardo Bolsonaro, ela era diretamente baseada na emenda 4, aquela que trata de um tema que não fazia parte das 10 medidas originais, né? Um tema que foi introduzido
vamos dizer assim, externamente no processo. Em cima disso, eu teria concordância com o ministro, o que é que ele foi muito além disso, né? No momento em que ele diz que todo o rito não está adequado. Claro, um projeto ele pode ser emendado durante a sua tramitação aqui no Congresso Nacional, mas ele não pode ser emendado invadindo a competência de outros poderes, usurpando assim a independência entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Essa matéria proposta, né, na emenda do PDT, ela é de iniciativa do Poder Judiciário e do Procurador-Geral da República. Não cabe, nesse ponto específico, ressalto, a interferência do Congresso Nacional. Terrível, né? Explica aí. O Lucas, inclusive, estava falando, quer dizer, não é bem assim? Você vê que os argumentos, além de contraditórios ali, nós temos argumentos para lá de equivocados. Né? Por exemplo, quando você diz que você não pode incluir matéria estranha a um projeto de lei na sua tramitação, você pode sim. O que diz o regimento da Câmara dos Jabuti Deputados... nenhum iria entrar, inclusive, na verdade, de ontem, né? Porque a expressão do jabuti, por exemplo, ela nasce na medida provisória, aonde o STF já decidiu que você não pode ter elementos estranhos. Mas você não pode ter elementos estranhos não é por conta do mérito da medida provisória, é por conta da forma. Uma medida provisória, ela tem uma tramitação acelerada, ela tranca a pauta do plenário, ela já vale no momento em que o presidente assina. Então, por tudo isso, você não pode pegar carona numa medida provisória, que é de tramitação mais rápida, e colocar algo estranho. Isso é uma coisa. Nós estamos falando de um projeto de lei. Num projeto de lei, você pode, dentro de um projeto de lei, colocar um assunto que nesse caso nem é tão alheio assim, mas você pode colocar um assunto alheio. O que o regimento da Câmara proíbe é que você coloque uma emenda que seja contrária ao mérito daquele projeto. Eu não posso, por exemplo, se um projeto é para pintar uma cadeira, para pintar uma cadeira, eu colocar uma emenda dizendo que não é para pintar aquela cadeira. Isso é o que o regimento da Câmara proíbe. Não proíbe assuntos alheios, não. Proíbe assuntos controversos. Quer queira ou quer não, eles vão ter que cumprir isso? Olha, eu discordo. Eu vou falar aqui, vou ousar a falar novamente que o ministro Fux cometeu um equívoco, tal como eu falei. Você está com o Gilmar Mendes, é? Não. O Gilmar ontem eu não vou concordar com o Gilmar. Ele, igual um colega falou, que ele tem que responder as coisas nos autos, não no microfone nem na mídia. Agora, eu acredito que o ministro Fux cometeu um equívoco. É uma guerra de poderes. O Lucas falou muito bem com relação ao projeto. O projeto é enviado para a Câmara aprova, reprova, modifica, inclui, desde que o objeto que eles estão incluindo ou modificando esteja incluso dentro do regimento, que eles podem fazer. O projeto foi enviado, as 10 medidas que o Ministério Público fez, com mais de 2 milhões de assinaturas, um projeto bacana, 10 medidas contra a corrupção, foi levado para lá, eles votaram, modificaram de acordo com a conveniência que aquele colegiado ali achava que era necessário. O ministro Fux ou que era melhor para si, né, mano, velho? Exatamente, Celso. Eu acho que eles pensaram mais nele do que no povo. Nenhum congressista vai votar um projeto que seja contra a vontade deles, mesmo que essa vontade agrade toda a população que o elegeu. Eles não vão votar contra. Então, o ministro Fux cometeu um equívoco ao colocar, através de liminar, a volta para a Câmara dos Deputados daquele projeto que já tinha sido aprovado naquela casa e encaminhado para o Senado. Ele se envolveu em algo que não é da alçada do judiciário. Ele se meteu a julgar o que o Eduardo Bolsonaro tinha encaminhado. Sim, ele pediu porque ele quis ganhar uma certa mídia, ele achou que não era necessário e poderia recorrer a um outro poder. Só que o poder legislativo tem alçada e tem condição, tem competência suficiente para votar o que ele acha necessário. O que eu quero saber é o seguinte: vai ficar por isso mesmo ou eles vão ter que levar a plenário do Supremo para que os demais ministros se manifestem? Vai pro plenário. Veja no caso do Renan, né? Marco Aurélio mandou tirar o homem, certo?
Aí levaram para o plenário 2 dias depois. Deu exatamente o contrário. É porque o Marco... Pode acontecer isso. É porque, na verdade, embora a decisão seja toda em torno da tramitação na Câmara dos Deputados, o cumprimento da decisão cabe ao Senado Federal. Porque, para que o amigo de casa entenda bem, um projeto tramita como se ele fosse um físico, como se ele fosse um papel mesmo, uma pasta. Essa pasta saiu da Câmara dos Deputados, foi ao Senado Federal. Essa pasta está em posse do Senado Federal. A ordem é ao Senado Federal para que devolva essa pasta à Câmara dos Deputados. É assim que funciona. O Senado já sinalizou de que não vai cumprir, neste primeiro momento, a ordem do ministro Fux. Não sei se para aguardar uma decisão plenária, para aguardar, quem sabe, uma reconsideração do ministro Fux, que é no que está acreditando o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros. A questão do ministro Marco Aurélio é porque ele tinha discutido, vamos dizer assim, em off, e 6 ministros acreditavam que estava certo, que não poderia um presidente de uma casa legislativa que esteja na linha sucessória presidencial ser réu de algum processo, certo? Ele conversou, seria o mesmo aqui. Eu combino com você e o Lucas e a gente decide alguma coisa. Aí eu oficializo isso monocraticamente. Eu sozinho oficializo esse acordo que a gente conversou aqui. Só que mais na frente, você e o Lucas mudam de opinião. Aí acontece o que aconteceu com o ministro Marco Aurélio. Ele, monocraticamente, pediu uma liminar de uma decisão que estava acordado entre a maior parte dos ministros. E depois esses ministros voltam atrás por cargas d'água, a gente não sabe qual. Pô, uma jogada política mesmo. Exatamente. Né? Então, esse foi o desmantelo que aconteceu com ele. Somente isso. E no caso do ministro Fux, vai voltar e votar em plenário. Porque os camaradas estão acostumados a bater o pé e decidir. Nós estamos vendo essas ações e reações, elas caem sempre no mesmo lugar comum. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É o que aconteceu, por exemplo, agora com os governos estaduais. Sim. Receberam um perdão, se é que se pode chamar de perdão. Na verdade, deram uma esticada de prazo, mais uma vez. Eles vão ter uns 3 anos de alívio aí, mas vão ter que rezar num terço que eu, sinceramente, não gostaria de rezar. Apertar o cinto mesmo. Né? Há uma das colocações de um dos jornais que eu li hoje, dizendo que, na verdade, os caras estão mais do que quebrados, estão declarando, não é uma moratória ou coisa semelhante, não, estão declarando que eles estão quebrados para valer. Agora, essa matéria, ela foi feita um pouquinho antes dessa aprovação aqui, esticando o prazo e tudo mais, mas vale a pena a gente pegar pelo bojo da informação do que é que eles vão ter que rezar, quantas bolinhas eles vão ter que pegar ali, ó, e o que eles vão ter que fazer. Como é que é, Edson? Ah, tá. Eu atendo a Maria antes de chamar a matéria, então. Tá bem? Lá de João Pessoa. Oi, Maria. Boa tarde, querida. Boa tarde. Diga, moça. Olha, eu gostaria de falar que foi o presente dos deputados que estão dando os idosos. É o presente do Natal. Ai, meu Deus. Da Previdência, né? Os idosos têm que ir para a rua, ter coragem de ir para a rua também, mesmo com a bengala, e lutar pelo direito deles ser um direito honesto. Tá bem, querida. Porque eles precisam de também de ir para a rua, não deixar que aconteça tanta injustiça no mundo, não. Tá bem, Maria. Você tá certa. Foi o que disse o João Pimenta aqui, que é um idoso, né? E é o presidente da associação aqui dos aposentados, pensionistas, idosos aqui do DF e região metropolitana aqui. Ele dizia exatamente isso. Porque quando você vai debater esses assuntos, você conta nos dedos ali quem é que realmente está lá representando a classe dos mais idosos. Nós teremos que fazer isso a partir de fevereiro. Fevereiro, março, nós teremos que ter presença dentro do Congresso Nacional nesse debate da Previdência. Não pode correr tão frouxo quanto eles querem, não. Nada de nós sem nós. Vou imitar o meu amigo Antônio Leitão, que é cego de visão, né? É cego de vista, porque de visão ele não é não. Ele tem uma visão, meu Deus do céu. Né? Vamos lá, vamos mostrar essa dos estados. Presta atenção no bojo dessa informação para ver o terço que os estados terão que
que rezar aí. Coloque, por favor. Os governadores se reuniram a portas fechadas com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o presidente Michel Temer e mais tarde com o presidente do Senado, Renan Calheiros. A proposta apresentada pelo governo seria um projeto de lei a ser votado pelo Congresso. Poderiam aderir ao chamado regime de recuperação fiscal os estados que estejam com a receita e com um saldo em caixa menores que a dívida acumulada e as despesas obrigatórias. Eles teriam de aumentar a contribuição previdenciária de servidores ativos e inativos para até 14%, rever as regras para a concessão de pensões e reduzir o número de órgãos e empresas públicas. O governo estadual ficaria proibido de contratar novos empréstimos, fazer despesas com publicidade, exceto para saúde e segurança, e os 3 poderes nos estados ficariam proibidos de aumentar a folha de salários e as despesas obrigatórias. A inclusão dos estados no programa seria voluntária e dependeria de autorização das assembleias estaduais e do presidente da República. A análise do pedido de adesão ao regime poderia levar até 3 meses. Nesse período, ficaria suspenso o pagamento das parcelas da dívida com a União. Em contrapartida, o governo federal indicaria bens a serem privatizados nos estados. No caso, por exemplo, de dívidas com a União, o Estado tem que oferecer ativos estaduais escolhidos pela União para serem privatizados com a supervisão da Fazenda Nacional. Portanto, o Estado entrega ativos estaduais que serão colocados para a privatização para o abatimento da dívida. Se o Estado descumprisse o acordo, não teria acesso a novos financiamentos e teria de pagar as dívidas com juros originais. O governador responderia por crime de responsabilidade com pena de até 4 anos de prisão. Sem equilíbrio financeiro, nós não podemos atacar as questões sociais que são fundamentais para a sociedade, especialmente para a população mais carenciada e aquela que mais precisa das políticas sociais do poder público. Para nós é uma grande, ainda depende, depois de aprovação dentro da Assembleia Legislativa, de nós mandarmos a nossa lei, pelo menos para adesão, tem 90 dias. É o primeiro prazo para adesão. Na verdade, eles estão decretando a falência desses estados, então não, Lucas? Estão e me parece que, a permanecer a real situação política nestes estados, o programa apresentado pelo governo tende a não ser solução para esses estados. A gente não esquece que há poucas semanas atrás, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro rejeitou projeto muito parecido do governador Pezão, que aumentava a contribuição dos servidores do Estado, a contribuição previdenciária. A não ser que algum motivo leve os deputados estaduais do Rio de Janeiro a mudar de ideia, a tendência é que a Assembleia Legislativa, por exemplo, do Rio de Janeiro, volte a recusar este pacote de maldades agora imposto pelo governo federal. Então, mais do que apresentar essa saída, ainda há necessidade que haja aí um acordo político dos governadores nos seus estados para a aprovação de medidas tão impopulares quanto essa, né? Nós estamos falando, na verdade, em demissão de servidores, quando ele está falando que tem que fechar departamentos públicos, né? Há que se fechar órgãos públicos. Privatizá-los, exatamente, sobretudo, né? Pouco você estaria fazendo se você mantivesse os servidores desse órgão que você vai desativar, né? Então, nós estamos falando aí, na verdade, em diminuição do salário do servidor, porque se vai aumentar a sua contribuição previdenciária, ele diminui aquilo que vai ganhar, no mínimo, né? Nós estamos falando em demissão de servidores, nós estamos falando em privatização de ativos dos estados, né? A situação dos estados realmente, em especial desses 3 que já declararam calamidade financeira. Agora, para além de negociar esse pacote com o governo federal, cada governador vai ter que suar e muito para conseguir esse acordo com a sua base política. Eu imagino, vai ser uma guerra, não vai ser, em cada estado desse? É verdade, Celso. A gente já tem visto as guerras, as manifestações de servidores no Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, porque são os estados com maiores dívidas. Estados que, quando veio a Copa do Mundo, quando veio as Olimpíadas, ampliaram suas dívidas com o governo federal.
as pessoas estão cansadas de ouvir isso daí. Vamos melhorar o Estado, vamos fazer Copa do Mundo, vamos fazer Olimpíada. Muita gente fala, não, a gente não precisa disso, a gente não tem condição. E agora coloca nas costas do servidor público. O Lucas falou bem aqui que o Estado pode demitir, inclusive servidor concursado, ele pode demitir. Vai haver perda salarial porque não vai haver reajuste salarial durante um tempo e a inflação vai continuar existindo. Vai haver redução salarial porque aumenta a contribuição previdenciária. Com essa reforma da Previdência apresentada pelo governo federal a ser votada o ano que vem, se o cidadão aumenta a contribuição previdenciária e aumenta o tempo necessário que ele precisa para se aposentar, vai ser uma maldade dupla para o servidor. O servidor não quer aceitar isso, não vai aceitar. Entre outras coisas, nesse pacote aí está investimentos, até redução de investimentos em educação. Em educação, há como reter isso daí nesse pacote de maldades enviado pelo governo federal. Então, os estados estão em bancarrota realmente, estão em falência mesmo, e tem que haver uma nova forma de negociar essa dívida. Mas estão amarrados também ao governo federal, né? Estão amarrados ao governo federal. Ou você reza no meu terço, ou você simplesmente quebra de vez. Exatamente. Seria como você pegar um dinheiro emprestado com um agiota e o agiota falar, olha, enquanto você não me pagar, você vai comer dia sim, dia não na sua casa. Desculpe a analogia ser tão sincera, tão forte, mas é mais ou menos dessa forma que foi feita essa proposta. Então a gente vai ver manifestações aí, por isso que eu falei para você logo no início do programa que a projeção, o futuro do governo Temer está a depender de situações e circunstâncias que vão advir de agora em diante, de dezembro até abril do ano que vem, vai haver muitas mudanças. Começa a concluir daqui para lá. Pega seu minutinho final. Você, por exemplo, me mandou, por exemplo, uma mensagem. Uma mensagem, de texto. Né? E falou assim, eu não te falei que quando o PMDB aparecesse na história, né, que seria mais catastrófico, mais ou menos isso, né? Verdade, eu costumava falar aqui nas discussões, inclusive com o Lucas, quando eu falava que a perseguição e a exposição do governo Dilma e do governo Lula e do governo Dilma não era nada se comparado ao envolvimento dos caciques do PMDB. Hoje a gente está vendo uma pequena amostra disso daí com a primeira delação que foi divulgada na mídia da Odebrecht. Então, muitas coisas virão acontecer desde que a Lava Jato continue a fazer. Somente as pessoas que estão presas, Celso, somente as que estão presas fizer sua delação já vai complicar muito. Ainda mais as outras que poderão ser presas após essas delações. O governo Temer estaria no mesmo caminho do governo Dilma? Não tenho a menor dúvida disso. Impeachment? Não sei se impeachment, se renúncia, mas eu creio que ele está fadado ao fracasso. Não vai conseguir cumprir as metas, inclusive por os próprios amigos, os próprios parceiros dele vão cobrar essa fatura. Verdade. Arremata, pega por aí, Lucas. Eu acho o seguinte, Celso, o que derrubou o governo Dilma Rousseff foram 3 fatores principais. Reprovação popular, recessão na economia e falta de apoio no Congresso. O governo Temer apresenta neste momento a mesma reprovação popular, uma economia ainda em recessão, mas mantém o apoio no Congresso. Dos 3, 2 lhe faltam. Isso dá um viés em baixa. Se no ano que vem as projeções de melhora da economia se confirmarem, ele passa a ter 2 desses 3 pilares. O viés passa a ser de alta. Então, mais uma vez, o fiel da balança, ao meu ver, será a economia no primeiro semestre do ano que vem. Tá bem. Eu acho que a gente podia fazer um programa, se você não for viajar, não sei se vão viajar, semana que vem, só para a gente falar exatamente do futuro do governo Temer. Topas? Topas. De cabeça não sei um dia vago lá, mas a gente já fecha isso no final do programa agora. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo. A gente tem que saber um pouquinho do que espera pela gente esse 2017. Uma coisa eu tenho certeza, ajoelhar e orar. Grande abraço.